Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aulas 1, 2 e 3, cereais e frutas secas, sequência 5, compras no mercado municipal e uma gincana escolar, volume 1 do Aprender Sempre. Então, bora começar, mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Vamos lá, o que vamos aprender nesta aula? Vamos resolver problemas envolvendo unidades de medida de massa. Matheus, Giovana e os amigos Vinícius e Caio foram com seus pais ao mercado municipal para comprar cereais e frutas secas. Número 1. Para abastecer a banca de cereais, o Sr. Carlos comprou 360 kg de arroz, 200 kg de feijão, 90 kg de aveia e 120 kg de trigo. Então temos aqui a imagem, ilustrativa dos cereais e vamos entender o que o exercício quer. Então tá ali, responda as questões. Então tá dizendo assim, na letra A, o Sr. Carlos tem uma caminhonete para levar as compras para a banca dele. A caminhonete pode transportar até 800 quilos. Ele conseguirá levar tudo em uma única viagem? Quanto vai sobrar ou faltar? Então a gente tem que descobrir se vai sobrar ou se vai faltar. Lembrando que são duas perguntas. Então é tranquilo aqui a primeira pergunta, Veja só, ele quer saber se vai caber tudo na caminhonete, ela suporta 800 quilos, então a gente vai ter que somar 360 com 200, dá pra gente fazer até por cálculo mental, 360 com 200 eu vou ter 560, e aí mais 90 a gente pode somar 100 e depois tirar 10, então se a gente tem 560 mais 100, vamos ter 660, só que agora a gente tem que descontar 10, vou ficar com 650, e aqui mais 120, 650 vai dar 750, mais esse 20 aqui, vai dar 770. Na dúvida, também pode fazer a adição. Então vamos também fazer a adição. 360, vamos fazer numa adição só, mais 200, muito bem, mais o 90, olha só, o 90 vem aqui, na casa das dezenas, tá? Não posso colocar embaixo do 2 porque aqui é a casa da centena. Tá legal? Unidade, dezena e centena. E mais 120. O 120 sim, o 1 começa aqui embaixo do 2 porque é casa da centena. Mais o 20 aqui certinho, dezena e unidade. E a gente vai fazer essa adição. O que a gente já pode perceber? Nas unidades todos os números são zero. Então a gente vai somar todos e o resultado vai dar zero. Porque 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar zero. Tranquilo. Agora aqui, 6 mais 0 vai dar 6. E 6 mais 9 vai dar 15. 15 mais 2 vai dar 17. Então a gente coloca o 7 aqui e sobe 1 na centena. Vou tirar a letra C aqui para colocar o número 1. Muito bem. Agora, 1 mais 3 vai dar 4. 4 mais 2 vai dar 6. E 6 mais esse 1 aqui embaixo vai dar um total de 7. Então olha só, 770 quilos. Muito bem. Significa que a caminhonete vai suportar o peso. Ou seja, ele conseguirá levar tudo em uma única viagem. Então vai sobrar ainda, Não deu 800 redondo, faltou 30 quilos para completar 800. Então sobrou. Respondemos as duas perguntas, tá legal? Vamos escrever aqui. Ele conseguirá, deixa eu tirar a conta da frente, ele conseguirá transportar toda a compra em uma única viagem e ainda poderia carregar mais 30 quilos. Agora na letra B. Ele espera vender nos próximos 15 dias metade do estoque de arroz e a quarta parte do estoque de feijão. Quantos quilogramas de arroz o Sr. Carlos espera vender? Então, aqui só está perguntando quantos quilogramas de arroz, mas já está contando para a gente que ele quer vender a quarta parte do feijão, que a gente vai fazer no próximo exercício da letra C. Então, vamos calcular o do arroz. Ele quer vender a metade. E qual que é o peso do arroz? 360 quilos. Então, o que a gente faz? Divide, Então, vamos fazer 360 quilos. Vou colocar aqui que eu tenho mais espaço. 360 dividido por 2, porque se eu dividir por 2, eu vou ter a metade, tá? Então, começando aqui, no número à esquerda, que é o número 3, na divisão a gente começa sempre pelo número da esquerda, eu vou verificar, o 3 dá para dividir por 2 de forma inteira? E a resposta é sim, porque o 3 é maior que o 2. E quantas vezes o 2 cabe aqui no 3? Ele cabe uma única vez. Então, 2 vezes
o número 1 vai dar 2. E eu faço uma subtração aqui, ó. 3 menos o 2, sobra 1. E agora eu baixo esse meu 6 aqui, ó, para continuar a divisão. E eu vou ter o número 16. E agora no número 16, quantas vezes cabe o 2? No número 16, cabe o 2 8 vezes. Se você ficar com dúvida em achar esse número 8, você pode fazer a tabuada do 2. 2 vezes o 1 vai dar 2. 2 vezes o 2 vai dar 4. E você vai continuar na tabuada até chegar em 2 vezes o 8, que vai dar 16, tá? Então, eu tô aqui, ó, adiantando, eu não escrevi toda a tabuada. Muito bem. Então, 2 vezes o 8 deu 16, a gente marca aqui embaixo, ó, 16, e faz uma subtração. Muito bem. 6 menos o 6 vai dar 0, e 1 menos o 1 vai dar 0. Muito bem. Sobrou esse 0 para a gente baixar aqui, ó. Legal. Então, vamos baixar aqui no resultado. E qual que é o número que na tabuada do 2 tem o resultado 0? Porque a gente vê aqui, ó, que 2 vezes o 1 vai dar 2. A gente precisa do resultado 0. E a gente tem também na tabuada do 2 o número 2 vezes o próprio 0, que vem aqui, ó, antes do 2 vezes 1. Então, 2 vezes o próprio 0 vai dar o resultado 0, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes o 0 vai dar 0. E a gente subtrai, ó, 0 menos o 0 vai dar 0. Tá legal? Significa que metade de 360 é o número 180. Essa é a resposta da letra B. Então, vamos marcar aqui, ó. Ele espera vender 180 quilos de arroz. Tranquilo, né? Muito simples. Agora, na letra C, quantos quilogramas de feijão ele espera vender nos próximos 15 dias? Então aqui tranquilo também, porque está dizendo que ele quer vender a quarta parte do peso do feijão. E quantos quilogramas ele comprou? Ele comprou 200 quilos. Então a gente tem que dividir 200 por 4, porque se ele espera vender a quarta parte, a gente tem que dividir em 4 para descobrir qual que é a quarta parte. Então, olhando aqui agora nessa divisão, começando pelo número da esquerda, dá para a gente dividir esse 2 de forma inteira para o 4? E a resposta é não, porque o 2 é menor que o 4. O que a gente faz nessa situação? A gente junta com o 0 aqui do lado e virou o número 20. Agora o 20 é maior que o 4, dá para a gente dividir. E como que a gente faz? A tabuada do 4 para encontrar o resultado 20. Então, 4 vezes o 0 vai dar 0, depois 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes o 2 vai dar 8, e assim sucessivamente até chegar em 4 vezes o 5. Tá? Eu não estou fazendo a tabuada completa porque essa aula são 3 aulas em uma para não ficar muito longo o vídeo. Então 4 vezes o 5 vai dar 20, e é o que a gente precisa. 4 vezes o 5 vai dar o número 20, que é o que a gente está precisando para essa conta. E eu faço a subtração. 0 menos o 0 vai dar 0, 2 menos o 2 vai dar 0. O que a gente faz? Baixa o 0 aqui, ó, ao lado desse nosso resultado. E agora, na tabuada do 4, qual que é o número que tem o resultado 0? E a gente acabou de ver aqui, ó, 4 vezes o 0, olha só. Então, 4 vezes o 0 vai dar 0. E a gente subtrai. 0 menos o 0 continua 0 no nosso resto. E o nosso resultado foi 50 quilos. É isso que ele espera vender nos próximos 15 dias, tá? Essa é a quarta parte, tá legal? Muito simples, tranquilo, vamos marcar essa resposta. Ele espera vender, vou limpar aqui para vocês lerem, 50 quilos de feijão. Agora na letra D, o Sr. Carlos armazenou os 90 quilos de aveia em 3 recipientes, olha só, 3 recipientes, com a mesma quantidade em cada um. Quantos quilogramas de aveia foram colocados em cada recipiente? Aqui é tranquilo, dá pra gente fazer essa conta aqui, ó, com cálculo mental. Serão 30 quilos em cada recipiente. Então, respondendo essa pergunta, 30 quilos em cada recipiente. Ah, mas eu não consigo fazer esse cálculo mental. Não tem problema, a gente vai fazer a divisão também. Então, tem 90 quilos de aveia e a gente vai dividir em
3 recipientes. Começando aqui pelo número da esquerda, quantas vezes o 3 cabe dentro do 9? E é simples, né? Ó, se ficar com dúvida, também ó, faz a tabuada do 3. 3 vezes o 1 vai dar 3. 3 vezes o 2 vai dar 6. E 3 vezes o 3 vai dar 9, que é o número que a gente está precisando. Então, 3 vezes o 3 vai dar 9 e a gente subtrai. Olha só, 9 menos o 9 vai dar 0. E a gente vai fazer o quê? Baixar esse 0 aqui. E na tabuada do 3, que número que dá o 0 mesmo como resultado? É o 3 vezes o 0, que também vai dar o número que a gente precisa. 3 vezes o 0 vai dar 0 e a gente subtrai. Olha só, 0 menos o 0 deu 0. E o resultado foi 30 quilos, como eu falei aqui no início. Ó. Então vamos marcar a resposta da letra D. Foram colocados 30 quilos de aveia em cada recipiente. Simples, né? Tranquilo, sem mistérios. Letra E. Mateus comentou que o Sr. Carlos colocou a terça parte de aveia em cada recipiente. Você concorda com ele? Então isso aqui é a continuação do exercício anterior. E a resposta é sim, a gente acabou de calcular a terça parte de 90, que são 30 quilos. Então sim, a gente concorda com ele. Como a divisão ocorreu em 3 partes iguais, que foi o que a gente fez, 90 dividido por 3, cada uma corresponde à terça parte, ou seja, cada resultado que surgiu aqui, ó, 30 quilos, isso significa que essa é a terça parte. Muito bem. Letra F. Durante a semana, o Sr. Carlos realizou várias vendas de trigo. E no sábado, ele observou que ainda havia a 10ª parte dos 120 quilos adquiridos inicialmente. Quantos quilogramas de trigo ainda restavam para a venda? Então, o que a gente pode perceber? Que de 120 quilos, ó, foi dividido em 10 partes e sobrou só uma parte, ou seja, a 10ª parte. Para a gente encontrar essa 10ª parte é muito simples, a gente faz uma divisão por 10, dá até para fazer com cálculo mental. Por quê? Olha só, vou fazer aqui para vocês a nossa divisão tradicional e depois eu vou explicar o cálculo mental facinho da divisão por 10. Então olha só como vai ficar. Eu tenho 120 e eu vou dividir para 10. O 10 cabe aqui nesse número 1? Não, né? Então a gente vai ter que juntar com o 2 aqui, para ele ser um número maior que 10, e agora a gente consegue dividir. Então, 12 é maior que 10, dá para dividir. E quantas vezes o 10 cabe aqui dentro do 12? Ele cabe uma única vez. Então, 10 vezes o 1 vai dar 10, e eu subtraio. 2 menos o 0, sobra o 2. E 1 menos 1 vai dar 0. E agora, o que eu faço? Eu baixo esse 0 aqui, olha só, eu tenho o número 20. Quantas vezes o 10 cabe dentro desse 20? E ele cabe 2 vezes. 10 vezes esse 2 vai dar o resultado 20. Muito bem. E agora eu subtraio. 0 menos o 0 vai dar 0 e 2 menos o 2 vai dar 0. Meu resultado foi o número 12. Legal. Ah, mas eu quero saber aquela dica que você ia dar no início, para não ter que fazer esse cálculo. É muito simples. Olha só, eu tenho aqui o número 120 e todos os números acompanham aqui, ó, uma vírgula com ele. Por quê? Porque todo número tem uma sequência de zeros assim, ó. Tá legal? E o que acontece? Quando tem uma sequência de zeros, eles não aparecem na nossa conta, nem a vírgula. Mas quando a gente tem uma divisão por 10, o que a gente faz? A gente volta, olha só, a gente volta a nossa vírgula, eu tenho aqui, ó, divisão por 10. A mesma quantidade de zeros que tem o meu divisor. Quem que é o nosso divisor? Não é o número 10? Não é ele que está dividindo? Quantos zeros tem no número 10? Não tem só um? Então a nossa vírgula volta somente uma casa. Ó. Ela está aqui, ela vai voltar uma casa aqui. Ó. Ela vai vir para cá. Então ela vai ficar aqui, ó, bem nesse ponto que eu coloquei. Tá vendo ó, que eu coloquei ela mais forte aqui? E o que eu falei para vocês? Que quando eu tenho uma vírgula e depois dela vem o zero, a gente não precisa mostrar o zero e não precisa mostrar a vírgula. E que número que sobrou para mim? O número 12. Igual aqui ó, no nosso resultado da divisão. Olha que legal. E isso acontece para todo número, que eu divido por 10. Se eu tenho, por exemplo, o número, vamos escolher outro agora, número 150. A gente sabe que o 150 tem também a vírgula aqui. E quando eu divido por 10, o que acontece? A vírgula anda para cá. Ó. Olha só.
ela vai vir aqui. E aí, o que acontece? Ela saiu daqui, veio para cá, eu tenho o número 15 aqui, e olha o meu zero. Sumiu. Tá vendo? Ó, então, 150 dividido por 10 dá 15. Mas agora vamos voltar para o exercício, porque o número 15 foi só um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, a 10ª parte do quê? Do trigo, certo? Essa é a 10ª parte que sobrou para ele. Ó. Quantos quilogramas de trigo ainda restavam para a venda? E são 12 quilos, tá certo? Muito tranquilo, vamos marcar. Ainda havia 12 quilos de trigo no sábado, tá vendo? Muito bom. Letra G. Qual foi a quantidade de trigo vendida antes de sábado? Então, se ele tinha somente a 10ª parte, ou seja, 12 quilos, significa que ele vendeu todo o restante. Então, a gente pode fazer o quê? 120, que é o quanto ele tinha comprado, menos 12. Olha que tranquilo. E como a gente vai resolver essa conta? Começando aqui pelas unidades. Eu tenho 0, eu quero subtrair 2. A gente sabe que não dá. Então, a gente vai ter que emprestar desse 2, uma unidade para cá. Ele vai virar o número 1. E aqui vai ganhar uma unidade. Agora sim, ó, tem o número 10. E 10 menos o 2 vai sobrar 8. Muito bem. E agora aqui, ó, 1 menos o 1 vai dar 0. E aqui eu tenho 1. Eu baixo ele porque eu não tenho ninguém para subtrair. Significa que a quantidade de trigo vendida antes do sábado foi de 108 quilos de trigo. Olha que tranquilo. Olha só, antes de sábado foram vendidos 108 quilos de trigo. Número 2. Na banca do mercado em que são vendidas frutas secas como damasco, uva passas, ameixa e tâmaras, Mateus observou as placas que indicavam os preços. Então temos aqui, ó, 100 gramas de damascos, R$ 2,80, 100 gramas de ameixa, R$ 1,50, 100 gramas de tâmaras, R$ 9,00. Ele perguntou aos pais por que o preço do feijão, do arroz e de outros produtos é apresentado por quilograma. E porque nessa banca as frutas secas têm preços de venda para 100 gramas. Então aqui ele está questionando o seguinte, por que em alguns lugares vende o quilo e aqui vende por gramas? Vamos observar isso, né? Vamos responder essas questões. Letra A. Discuta com um colega o questionamento do Mateus. Então vocês vão conversar sobre isso que o Mateus perguntou. Por que em alguns lugares vende a cada 100 gramas e outros lugares vende por quilo? Por exemplo, o preço de 1 quilo é tanto, o preço de 100 gramas é tanto. Então vocês vão tentar entender aí conversando entre vocês. Daí tem aqui, ó, continuando. Você já viu produtos em que os preços são apresentados por cada 100 gramas? Se sim, cite um exemplo. Então você vai marcar aqui, ó. Se sim, você vai citar exemplo. Se não, você vai colocar não conheço, tá bom? Eu já vou colocar aqui um exemplo. Então olha só. Qual exemplo a gente pode colocar aqui? Os frios da padaria. Os frios da padaria são vendidos em gramas também, ó. Na venda de frios em padarias, como presunto, mortadela, entre outros, mussarela, a gente acaba pedindo em gramas, né? A gente fala, me vê 300 gramas de presunto, pesa para mim 100 gramas de mortadela. Então a gente compra esse tipo de produto em grama, porque se a gente compra em quilo é uma quantidade muito grande, por isso que vende numa unidade menor. Imagina você comprar 1 quilo de presunto, vai durar muito tempo, e o presunto ele não pode ficar muito tempo parado na geladeira que ele começa a estragar, por isso que compra numa quantidade menor, tá certo? Agora na letra B, Mateus quis saber o preço de 1 kg de cada um dos 3 produtos, damasco, ameixa e tâmaras. Como você pode calcular os valores sabendo que 100 gramas correspondem à 10ª parte de 1 quilo? Explique como você faria e determine os preços correspondentes. Aqui é muito fácil, né? É só a gente pegar esse produto aqui e multiplicar por 10, porque todos são 100 gramas. Então, se a gente quer 1 quilo, é só fazer isso vezes 10. E tem uma dica muito legal que eu vou dar para vocês. Preciso fazer assim, ó, R$ 2,80, que é o preço do damasco, multiplicado por 10, eu posso fazer, é o jeito mais tradicional de fazer, né? E a gente calcula essa multiplicação. Mas tem uma dica muito legal também na multiplicação por 10. Eu ensinei a dica da divisão por 10, agora tem a dica da multiplicação por 10. Então vamos ver. Eu vou limpar aqui e vou reescrever esse valor. R$ 2,80 vezes 10. E o que eu faço nesse caso?
eu repito todo o meu número, tá? Então vou repetir ele no meu resultado. 2,80. E agora, ó, eu acrescento o zero do meu multiplicador, que é o 10. Ele só tem um zero, eu acrescento um zero. O que vai acontecer aqui? A minha vírgula vai andar também uma casa para a direita agora. Ela vai andar uma casa aqui, porque eu só tenho um zero, ela vai andar uma casa para a direita. Ela estava ao lado aqui do 2, ela vai vir ao lado do 8. E aí, já tenho o meu resultado. Olha só, R$28. Significa que 1 kg de damascos custa R$28. E agora na ameixa, é a mesma coisa. Olha só, R$1,50. E eu vou multiplicar isso por 10. O que a gente faz? Repete todo o nosso número no resultado. Então eu vou colocar aqui, ó, R$1,50. Não vou pôr a vírgula ainda. E eu acrescento o zero da minha multiplicação. Olha aqui. Muito bem. E a vírgula, ela estava onde? Entre o número 1 e o número 5. Ela vai andar então uma casa para a direita. Ela vai ficar aqui, ó, entre o 5 e o 0. Tá vendo? E aí virou o número R$15. Olha que tranquilo multiplicar por 10. Tá vendo? Virou R$15. Significa que 1 kg de ameixa custa R$15. E o da tâmara? Mesma coisa. Eu tenho R$9 para 100 gramas e eu quero multiplicar isso por 10. Olha que legal. Eu repito o meu número, então eu coloco o meu 9 aqui, meus dois zeros. E agora, a minha vírgula não está aqui? Como ele vai ganhar um zero aqui no nosso resultado, a vírgula tem que andar também aqui, ó, uma casa para a direita. Então ela vai vir aqui e olha só que número formou, 90. Ou seja, 1 kg de tâmaras custa R$90. Tranquilo demais, né? Então a gente fez a multiplicação por 10. Vamos marcar aqui, ó. Mateus pode calcular os preços correspondentes a 1 kg multiplicando o valor de 100 gramas por 10. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Multiplicamos o valor de 100 gramas por 10. Pois 1 kg é igual a 10 vezes 100 gramas. Tranquilo, né? Muito bem, vamos continuar. Agora aqui, número 3, realize as divisões e complete o quadro. Então aqui a gente vai realizar essas divisões para completar esse quadro. E olha só nessa parte verde, 1 kg corresponde a 1000 gramas, ou seja, 1 kg é igual a 1000 gramas. 100 gramas corresponde à 10ª parte de 1 kg, foi o que a gente acabou de ver no exercício anterior, né? Então aqui a gente só tem que completar o quadro. Então eu tenho aqui, ó, a divisão da letra A, 84 dividido por 2, deu 42 no resultado. Não restou nada, ó, o resto foi zero. E está dizendo aqui, ó, a ideia associada. O número 42 é a metade de 84. Tá? Então vamos lá agora para a letra B. 150 dividido por 3. Eu vou fazer todos os cálculos aqui em cima. 150 dividido por 3. Vamos fazer bem rapidinho, porque são várias divisões. Então, ó, eu tenho o número 1 aqui. Dá para dividir para 3? Não, né? Então a gente tem que juntar aqui com o 5 para ser um número maior. Agora sim, ó, 15 dá para dividir para 3. E quantas vezes o 3 cabe aqui no 15? Ele cabe 5 vezes, tá? 3 vezes o 5 vai dar 15. Muito tranquilo. Lembrando, na dúvida, o que faz mesmo? A tabuada. Eu vou colocar aqui ao lado a tabuada para vocês e aí vocês poderão acompanhar. Então, 3 vezes o 5 deu 15. Muito bem. E a gente faz a nossa subtração. 5 menos o 5 vai dar 0 e 1 menos 1 vai dar 0. O que a gente faz? Baixa o 0 aqui. E na tabuada do 3, qual que é o número que dá resultado 0? 3 vezes o 0, que vai dar 0. Tranquilo, né? Vamos colocar aqui, ó, 3 vezes o 0, deu 0, subtraio e olha só, deu 0. Qual que é a nossa resposta? 50. Então vamos marcar aqui, ó, o nosso quociente, lembrando que aqui, ó, esse número aqui se chama quociente. Vamos colocar aqui, ó, 50. E qual foi o nosso resto? O resto está aqui, ó, aqui embaixo, ó, foi 0. Qual que é a ideia associada? Que 50 é a terça parte de 150. Ó, eu tenho 150, dividimos por 3 e encontramos a terça parte. Tá bom? Então o número 50 corresponde à terça parte de 150. E o próximo? 260 dividido por 4. Vou limpar minha área aqui para a gente fazer esse cálculo. Muito bem, então 260 dividido
por 4. Agora a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Eu vou verificar se o número 2 dá para dividir por 4. E a gente vê que não, porque ele é menor. Então a gente junta aqui e descobre na tabuada do 4 qual que é o número que dá 26 ou mais próximo de 26. Então eu vou fazer a tabuada aqui ao lado para vocês. Então temos aqui, ó, 4 vezes o 1, que vai dar 4. E aí eu vou completar o resto para vocês. Então 4 vezes o 6, ó, deu 24. Se eu fizer 4 vezes o 7, vai dar o resultado 28. E não pode passar de 26, ó. A gente precisa do número 26 ou mais próximo dele. E qual que é o mais próximo? É o 24. Então a gente vai ter que usar o 4 vezes o 6, que vai dar 24, tá? Como não tem o 26 na tabuada do 4, ou é 24 ou 28, não pode ser um número maior, tem que ser o mais próximo, sendo um número menor. Então foi 4 vezes o 6, que deu 24, a gente subtrai aqui, ó. 6 menos o 4 vai sobrar 2, e 2 menos o 2 vai dar 0. E agora a gente baixa esse 0 aqui, ó, olha só. E agora, qual é o número que dá resultado 20 na tabuada do 4? É o 4 vezes o 5, olha aqui. Muito bem, então 4 vezes o 5 vai dar 20, e a gente subtrai. 0 menos o 0 vai dar 0, e 2 menos o 2 vai dar 0. Significa que o nosso resultado aqui, ó, o nosso quociente foi 65. Então vamos marcar 65. E o resto? O resto foi 0 também, olha o resto aqui, ó. Muito bem, não restou nada. Significa que 65 é a quarta parte, olha só, se a gente fez uma divisão por 4, a gente encontrou aqui a quarta parte do número 260. E agora aqui, ó, letra D, 400 dividido por 5. Vamos fazer? Eu vou limpar a minha área. Muito bem, então 400 dividido por 5. Agora aqui, ó, eu tenho o número 4, ele dá para dividir por 5? E a gente já sabe que não, porque o 4 é menor que o 5. Então a gente junta com o 0, eu vou ter o número 40. E na tabuada do 5, qual que é o número que dá o resultado 40? São 5 vezes o 8. Olha só, 5 vezes o 8 vai dar o resultado 40. Tranquilo. E aí, então, eu faço a minha subtração. 0 menos o 0 vai dar 0. 4 menos o 4 vai dar 0. E agora, eu baixo o 0 aqui, ó. Olha só, muito bem. E agora, na tabuada do 5, qual que é o número que dá resultado 0? É o número 5 vezes o 0, que vai dar 0. Significa que 5 vezes o 0 aqui no nosso quociente vai dar o resultado 0, e eu faço a minha subtração. 0 menos o 0 deu 0. Significa que o nosso quociente foi 80, o nosso resto foi 0, e tranquilo, encontramos a quinta parte de 400. Então vamos marcar aqui. O nosso quociente foi 80, o resto 0, e o número 80 corresponde à quinta parte de 400. Tranquilo, né? Vamos fazer a letra E. 1.230 dividido por 10. E esse aqui tá fácil também, né? Lembra da divisão por 10 que eu já ensinei? Eu tenho aqui o número 1.230. E o que eu faço nessa divisão por 10? Eu vou colocar aqui o símbolo da divisão por 10. Lembra que a divisão por 10, a nossa vírgula que está aqui, ó, ela volta uma casa? Por quê? Ela volta a quantidade de zeros que tem o meu número. Se fosse uma divisão por 100, como o 100 tem 2 zeros, volta 2 casas. Mas aqui a divisão é por 10, então vai voltar uma casa. E olha só, a vírgula vai ficar aqui. Agora, o que a gente faz? A gente tira o zero daqui e tira a vírgula. Que número que formou? 123. Essa é a resposta. Tá vendo? Nosso quociente é o número 123. Vamos colocar aqui. E o resto? Como deu divisão exata, o resto é 0. Mas eu vou fazer agora no algoritmo para vocês também, tá? Vou fazer para não restar dúvidas. Tá legal? Então eu gosto de relembrar essas dicas aqui que eu mostro para vocês, mas vamos fazer também no algoritmo. Então eu tenho o número 1.230 e eu vou dividir por 10, com muita tranquilidade. O número 10 cabe aqui no número 1? A gente sabe que não. Então a gente junta com o 12 é maior, agora dá. Então 10 vezes que número que vai dar próximo de 12? É 10 vezes o número 1, que vai dar 10.
Olha só. E agora a gente subtrai. 2 menos o 0 continua 2, 1 menos 1 vai dar 0. E agora eu tenho que baixar esse 3 obrigatoriamente para continuar a minha divisão. Eu tenho o número 23. E agora? Eu vou descobrir quantas vezes o 10 cabe no 23. E são 2 vezes, porque 10 vezes o 2 vai dar 20. E a gente subtrai também. 3 menos o 0 vai dar 3 e 2 menos o 2 vai dar 0. E agora eu baixo esse 0 aqui para terminar a nossa divisão. Coloco ele aqui, formou o número 30. E na tabuada do 10, qual que é a multiplicação que dá resultado 30? São 10 vezes o 3, que vai dar exatamente 30. E 30 menos o 30 aqui vai dar 0 no nosso resto. Significa que eu também tenho aqui o número 123 e olha o nosso resto, tá aqui 0. Como a gente já preencheu aqui embaixo. Significa então que o número 123 corresponde à 10ª parte do número 1230. Tranquilo, né? Sem mistérios. Agora na número 4. Mateus disse que pensou em um número, calculou a metade e obteve o valor 75. Em que número Mateus pensou? Aqui é muito simples. Se ele calculou a metade e deu o resultado 75, é só a gente fazer 75 vezes 2. Muito tranquilo. E a gente vai encontrar qual é o número que o Mateus pensou. Então, 2 vezes o 5 vai dar 10. Eu coloco o 0 aqui, sobe 1 aqui no 7. E 2 vezes o 7 vai dar 14. Mais esse 1 que está aqui em cima vai dar o número 15. Significa que o Mateus pensou no número 150. Vamos marcar essa resposta? Muito bem. Mateus pensou no número 150. Tranquilo. Agora no número 5. O pai de Mateus propôs um desafio a ele. Disse que pensou em um número e, ao obter a 5ª parte desse número, encontrou 120. Em que número o pai de Mateus pensou? Então tranquilo também. Por quê? Se o pai de Mateus encontrou o número 120, que é a 5ª parte do número que ele pensou, é só a gente fazer 120, vou colocar aqui em cima, 120 multiplicado por 5. Tranquilo. Então 5 vezes o 0 vai dar 0. 5 vezes o 2 vai dar 10. Eu coloco aqui o meu 0 e sobe 1 aqui na centena. E 5 vezes o 1 vai dar 5, mais esse 1 aqui em cima vai dar 6. Então significa que o pai de Mateus pensou no número 600. Tranquilo, né? Então, deu para fazer aqui pela multiplicação. Vocês podem fazer também por adição sucessiva. É só somar 120 5 vezes, tá? Que vai dar o resultado 600 também, tá? Eu mostro pela multiplicação porque é mais rápido. Olha como a conta fica menor. E aqui, eu já coloquei 4 vezes, ainda vou colocar mais uma. Tá vendo? Olha o tamanho que ficou essa conta. E vai dar o mesmo resultado, 600. Tá vendo? Então, pela multiplicação, a conta fica um pouquinho menor. Vamos responder a número 5. O pai de Mateus pensou no número 600. Tá legal? Muito tranquilo, sem mistérios. E como eu sempre peço para vocês, coloca aqui nos comentários a hashtag cereais e frutas secas para eu saber que você está assistindo até o final. E já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Um grande abraço, até a próxima aula.